Pare agora. O que está acontecendo em você não é pequeno, e não é imaginário, e não é tarde demais. Há uma presença de mudança sobre a sua vida neste instante, e ela não pede permissão para existir. Você pode até estar tentando seguir o dia como se nada tivesse tocado o seu coração, mas há uma parte de você que já percebeu. Há uma parte de você que sentiu o peso sair dos ombros sem explicação, que notou o silêncio ficar diferente, que entrou numa sala e percebeu que o corpo já não responde do mesmo jeito de antes. E isso não é confusão. Isso é reconhecimento. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder, porque não nasceu no nível da conversa, nasceu no nível da alma. Você tem se perguntado por que certas portas permanecem fechadas enquanto outras pessoas passam com facilidade. Você tem se perguntado por que o seu interior parece chamar por algo que ainda não apareceu por fora. E hoje eu vim para dizer que a resposta já começou a se aproximar de você. Fique comigo até o fim, porque ao longo deste caminho você vai reconhecer os sinais que têm se repetido na sua vida, vai entender o padrão escondido por trás deles, vai enxergar a raiz antiga que sustentou essa espera por tanto tempo e vai ouvir uma declaração que toca exatamente o ponto onde o seu coração tem esperado confirmação. Eu não falo com você para te entreter. Eu falo com você porque há mensagens que chegam por encontro e não por acaso. Há palavras que não atravessam o ouvido, atravessam o tempo. E se esta chegou até você nesta noite, é porque algo em você já estava preparado para ouvir aquilo que ninguém viu. Você não está aqui por distração. Você está aqui por nomeação. Há uma inteligência santa na forma como certas verdades encontram a pessoa certa no momento certo. E quando isso acontece, até o fôlego muda. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Sente que não conseguiu explicar para ninguém o que anda acontecendo dentro de você, mas aqui você não precisa se defender. Aqui você só precisa receber. Talvez você tenha acordado várias vezes no mesmo horário, como se uma mão invisível tocasse o seu sono para lembrar que a noite também fala. Talvez tenha sentido uma tristeza que não combina com o seu dia, uma pressão no peito que vem e vai sem pedir licença, uma saudade de algo que você nem sabe nomear. Talvez tenha percebido que conversas antigas já não têm o mesmo sabor, como se as palavras que antes preenchiam tudo agora ficassem ocas na boca. Talvez você tenha olhado para pessoas que antes pareciam fundamentais e sentido uma distância calma, não de desprezo, mas de deslocamento.
Talvez você tenha se visto ficando em silêncio mais cedo do que antes, preferindo recolher a sua energia, recusando explicações apressadas, ouvindo menos barulho e mais verdade. Isso não é perda de sensibilidade, isso é ajuste. Há quem chame isso de cansaço, mas você sabe que é mais fundo. Há quem chame isso de fase, mas você sabe que é mais exato. Você sente que algo está sendo reorganizado dentro de você, e a sua alma já não aceita o que antes tolerava apenas por costume. Então há os números, os encontros, os detalhes repetidos. Você vê a mesma sequência em lugares diferentes, olha para o relógio e encontra a mesma combinação, encontra uma referência, depois outra, como se o invisível quisesse chamar a sua atenção sem assustar você. Você não está ficando obcecado, você está ficando atento. Isso que parece excesso de sinais, na verdade é confirmação. Isso que parece insistência, na verdade, é cuidado. Isso que parece estranheza, na verdade, é alinhamento acontecendo enquanto você ainda tenta explicar tudo com lógica. O céu não precisa levantar a voz para ser ouvido. Às vezes ele só repete até que você pare. E talvez a parte mais importante seja esta. Não existe nada errado com você por perceber mais, por sentir mais, por não conseguir permanecer igual. Quando o Senhor começa a mover uma vida, Ele primeiro altera o interior, antes de alterar o cenário. Primeiro, Ele afina a escuta. Primeiro, Ele quebra o hábito de sobreviver no automático. Primeiro, Ele prepara o espaço onde a revelação vai pousar. O que você tem sentido não é ameaça. É preparação. O que você tem perdido não é punição, é liberação. O que você chama de atraso, muitas vezes, é o modo como Deus impede que você receba pequeno demais aquilo que Ele já aprovou grande demais. Respire comigo por um instante. Deixe essa verdade assentar no lugar mais silencioso de você. O que vem agora é a confirmação que acende o resto. Se alguma dessas coisas acabou de tocar você, se ao menos uma dessas marcas descreveu exatamente o que você viveu, escreva 888 nos comentários. 888 carrega a frequência da abundância que se aproxima, da medida que transborda, da porta que já não consegue conter o que vem. Escreva 888 e depois volte para mim. Porque por trás desses sinais existe algo ainda mais preciso. Há um padrão único operando sob a superfície, e quando você o vê, você para de se culpar pelo que nunca foi falta de valor. O padrão é este. Você tem tentado alcançar com esforço o que só responde a alinhamento. Você tem empurrado portas que não se abrem com força. Você tem sustentado vínculos que já perderam a vida, sustentado ritmos que já não combinam com a sua estação, sustentado expectativas que foram colocadas sobre você por pessoas que nunca souberam o peso que aquilo carregava. Você aprendeu a confundir insistência com fidelidade. Aprendeu a chamar de responsabilidade aquilo que, muitas vezes, era apenas medo de soltar. Aprendeu a permanecer onde o corpo já dizia para recuar, porque em algum ponto da sua história permanecer parecia mais seguro do que ouvir o chamado do novo. Esse é o padrão que agora está ficando visível. E ele aparece em vários lugares da sua vida. Aparece quando você tenta explicar o que sente e a outra pessoa responde com pressa. Aparece quando você sabe que algo terminou por dentro, mas ainda segura por fora. Aparece quando você faz mais do que deveria para manter o que já não está vivo, como se o seu sacrifício pudesse ressuscitar o que já pediu despedida. Você não fez isso por fraqueza. Você fez isso por lealdade mal colocada. Você fez isso porque um coração generoso, quando não é ensinado a discernir, oferece permanência até ao que já foi embora. E isso foi nobre em intenção, mas custoso em resultado. O custo de viver assim é silencioso. O coração vai ficando cansado sem alarde. A alegria vai ficando seletiva.
A fé vai sendo coberta por uma disciplina de sobrevivência que funciona por fora e esvazia por dentro. Você continua funcionando, mas não floresce. Continua atendendo, mas não retorna a si. Continua segurando tudo, mas já não sente repouso em quase nada. E ainda assim, mesmo aí, você não está quebrado. Você está preso a uma forma antiga de se proteger. O problema nunca foi a intensidade da sua entrega. O problema foi a direção dela. Você aplicou a fome certa no caminho errado. Você usou o melhor de si para sustentar estruturas que já estavam vazias. Mas existe uma camada ainda mais antiga por trás disso, e é aqui que a imagem começa a abrir. Imagine uma árvore antiga que cresceu em solo duro. Não uma árvore fraca, mas uma árvore obrigada a aprender cedo demais a buscar água em profundidades que outras nunca precisaram tocar. Imagine que, ao longo dos anos, alguém tenha podado seus ramos não para ajudá-la a respirar, mas para controlá-la. Não destruíram a raiz, apenas acostumaram a árvore a se curvar antes de alcançar a luz. Ela continua viva, continua firme, continua dando sombra, mas por muito tempo ela viveu como se a sua forma natural precisasse ser corrigida para ser aceita. Então os galhos aprenderam a se conter, a se dobrar, a oferecer menos do que podiam para não incomodar o espaço ao redor. Foi assim com você também. Em algum momento a sua expressão foi reduzida para caber. A sua voz foi treinada para não exigir demais. O seu impulso foi chamado de exagero, a sua percepção foi chamada de sensibilidade excessiva, a sua verdade foi empurrada para baixo da superfície, como se existisse algo errado em crescer do jeito que você cresce. E quando isso acontece cedo, a vida toda passa a se organizar em torno dessa poda invisível. Você se acostuma a medir a própria luz para não ser rejeitado. Você aprende a encolher o coração para não perder lugar. Você tenta amar sem assustar. Tenta falar sem desagradar. Tenta desejar sem pedir demais. E assim, o que era árvore vira sobrevivência de galho. Mas o que foi podado não deixou de pertencer à raiz. O que foi contido não deixou de ser vivo. O que foi silenciado não deixou de ter voz. Só ficou esperando o instante em que a pressão da antiga forma já não sustentaria a verdade que cresceu por dentro. Talvez você tenha passado anos chamando isso de personalidade, de mania, de sensibilidade, de fase. Mas era mais fundo. Era a sua vida interior tentando atravessar uma estrutura antiga de contenção. Era a raiz pedindo espaço para sustentar o tronco sem medo. Era a seiva procurando subir de novo. E agora o que começa a mudar não é apenas o que você sente, é a maneira como você se percebe. Você já não é a árvore diminuída para caber na vontade de outros. Você é a árvore que volta a lembrar a própria altura. Se essa imagem se encaixou dentro de você de um jeito que você não consegue explicar, se você sentiu como se algo antigo tivesse finalmente sido nomeado, escreva as palavras "Eu vejo isso" nos comentários. Deixe a identificação selar onde ela acabou de pousar. Escreva "Eu vejo isso" e depois volte para mim. Porque quando a árvore entende que ainda tem raiz, ela para de pedir desculpa por buscar o céu. E é aqui que a mudança verdadeira começa. Não na tentativa de crescer mais, mas na permissão de voltar ao que sempre foi seu. Você não precisa fabricar uma versão nova de si para ser digno. Você precisa abandonar a forma pequena que foi imposta sobre você. Você não precisa correr para merecer o que já foi designado. Você precisa receber sem vergonha. A sua cura não é um desempenho. A sua restauração não é um exame. A sua reconexão não é um prêmio que depende da sua velocidade. É uma volta ao centro, uma volta à raiz, uma volta à voz que não precisava ter sido enterrada, uma volta ao lugar interior onde você já não implora para existir. Há práticas simples que podem te ajudar a honrar esse retorno, não como tarefa, mas como altar. A primeira eu chamo de o selo da manhã.
Antes de tocar no celular, antes de abrir a agenda, antes de ouvir o ruído do mundo, coloque a mão sobre o peito e diga, em silêncio: hoje eu volto ao que é meu. Não é fórmula, é permissão. A segunda eu chamo de a escuta da raiz. No fim do dia, por alguns instantes, pergunte a si mesmo onde você se diminuiu por medo, onde você se apressou por ansiedade, onde você permaneceu por hábito e não por verdade. Não para se condenar, para recuperar a direção. O nome disso não é autocontrole, é cuidado. E cuidado é diferente de esforço. Cuidado sustenta, esforço aperta. Cuidado rega, esforço cobra. Cuidado honra o que já está vivo. Esforço tenta arrancar vida do que só pede espaço. Talvez este seja o maior ajuste da sua estação. Você deixa de se violentar para provar que é fiel. Existe uma maneira de caminhar que não machuca a raiz. Existe uma maneira de falar que não traiu o que Deus já plantou. Existe uma maneira de permanecer que não te aprisiona. Você não foi chamado para viver curvado. Você foi chamado para sustentar presença. E quanto mais você recebe isso, mais tudo ao redor começa a perder o poder de te definir. Certos convites deixam de seduzir, certas culpas deixam de dirigir, certas cobranças perdem a voz. Não porque você ficou frio, mas porque ficou inteiro. Não porque você endureceu, mas porque voltou a ser guiado por algo mais verdadeiro do que o medo. O que está sendo devolvido a você não é apenas paz, é eixo, é lucidez, é a coragem de deixar que a sua vida cesse de pedir licença para ser a própria vida. E quando isso acontece, até o jeito de amar muda. Você ama sem se perder, serve sem se apagar, permanece sem se aprisionar. Não corra para diante disso, apenas receba. Há coisas que desabrocham quando param de ser perseguidas. Há portas que se abrem quando a alma deixa de socá-las. Há promessas que descansam no lugar certo quando você para de comprimir o próprio coração para caber em moldes que nunca foram seus. Se algo dentro de você confirmou o que já sabia em silêncio, deixe o seu like como um amém sem palavras, não como medida, como concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Pare um instante e sinta o que isso confirma. Há uma diferença entre ouvir e reconhecer. Há uma diferença entre concordar e selar. E você está chegando perto desse selo. Há alguém na sua vida que veio ao seu pensamento enquanto você ouvia estas palavras. Alguém cansado em silêncio. Alguém que trabalha mais do que recebe reconhecimento, alguém que sustenta um peso que ninguém percebe, alguém que sorri por fora enquanto espera a resposta por dentro. Talvez essa pessoa pareça forte demais, discreta demais, resistente demais. Talvez ela carregue uma postura de quem não quer incomodar ninguém, mas, por dentro, já se sente no limite. Se esse rosto apareceu em você agora, envie esta mensagem para essa pessoa, não como recomendação, como entrega, como quem leva água a uma casa que estava sedenta sem pedir socorro. Foi assim que isso chegou até você, por appointment, por encontro, por nomeação, e talvez agora precise chegar a alguém mais. Você não está compartilhando conteúdo. Você está participando de uma entrega, e entrega é diferente de impulso. Entrega reconhece a hora. Entrega respeita a fome. Entrega sabe que algumas palavras só chegam quando alguém decide passar adiante aquilo que recebeu no tempo certo. E tudo o que foi aberto aqui aponta para uma única verdade. Você está entrando na estação em que a sua vida para de ser tratada como tentativa e começa a ser reconhecida como resposta. Não resposta para todos, resposta para o que te chamou, resposta para o que te moldou, resposta para o que esperou pacientemente que você deixasse de se esconder de si mesmo. Antes que isso se feche, eu preciso dizer com clareza: você não é um erro tentando ser consertado. Você é uma escolha sendo revelada. Você não é sobra. Você é chamado.
Você não é alguém esquecido no canto da história. Você é alguém marcado para permanecer quando muitos já teriam desistido. Você é escolhido, você é lembrado, você é separado para a luz que não falha. Você é conduzido de volta ao centro. Você é libertado da forma antiga. Você é guardado na verdade que não se perde. Você é abençoado naquilo que ninguém viu. Você é fortalecido onde ninguém tocou. Você é confirmado onde havia dúvida. Você caminha sem se dobrar ao medo. Você respira sem pedir licença ao peso. Você recebe sem vergonha o que já estava sobre você. Neste momento, em todo lugar, há outros recebendo a mesma confirmação em silêncio. Há outros sentindo o peito apertar e depois abrir. Há outros percebendo que não estão sozinhos nessa travessia, mesmo sem anunciar isso para ninguém. Você faz parte de algo que não precisa se exibir para ser real, e isso é exatamente o que o torna santo. Você não ouviu isso por acaso. Você não atravessou estas palavras por engano. Há um acordo se formando entre o céu e o seu coração, e ele já começou a trazer forma ao que estava disperso. Está selado. Você não chegou ao fim por acidente. Você chegou ao fim porque há coisas que só se revelam quando o coração já não consegue fingir que está inteiro sem a resposta. E eu preciso te dizer isto com calma. A revelação que veio até aqui não termina na consciência. Ela desce mais fundo. Ela toca o lugar onde você ainda hesita em confiar no que sente, porque aprendeu a chamar de exagero tudo aquilo que Deus chamou de discernimento. Há uma diferença entre ouvir palavras bonitas e ser alcançado por verdade. Você sente essa diferença agora. Você sente que não está apenas acompanhando uma mensagem, mas atravessando um limiar. E quando uma vida atravessa um limiar, ela não volta exatamente igual ao lado de antes. Talvez você tenha passado tempo demais tentando provar que merece o que já foi preparado para você. Talvez tenha tentado se encaixar em ritmos que nunca combinaram com a sua respiração. Talvez tenha chamado de demora aquilo que era apenas o céu se movendo com precisão. Mas hoje, enquanto você escuta, algo em você aprende a descansar. O seu descanso não é desistência. O seu descanso é retorno. É o fim da luta contra a própria sensibilidade. É o fim da tentativa de ser pequeno para não incomodar. É o fim da insistência em permanecer onde a sua paz já havia saído faz tempo. Há um tipo de amor que não chega gritando. Ele chega reconhecendo, ele chega olhando para você com a paciência de quem sempre soube o seu nome. E o amor que Deus aprova em sua vida não começa com confusão. Começa com clareza que traz paz, ainda que mexa com tudo o que estava acomodado. Por isso, quando esse amor se revelar, você não vai precisar perseguir sinais para saber que ele é verdadeiro. Você vai sentir uma ordem suave entrando no que antes era ruído. Você vai perceber a diferença entre carência e direção. Você vai entender por que algumas portas nunca se abriram. Não por castigo, mas porque a chave certa ainda não tinha sido entregue ao seu tempo. E é exatamente aqui que você precisa ouvir com o coração aberto. O que está para se revelar não é apenas uma presença. É um encontro que corrige a sua espera. É um vínculo que não pede que você se diminua. É um amor que não entra para consumir o que você é, mas para confirmar o que sempre esteve escondido sob o silêncio. Respire fundo. Deixe isso pousar, porque a sua alma já está reconhecendo algo que a mente ainda tenta nomear. Talvez você tenha experimentado isso como uma inquietação doce, quase impossível de explicar. Você sente que algo se aproxima, mas não pela ansiedade, pela paz que antecede a chegada. Você sente que há uma mão preparando o caminho, e essa mão não erra o endereço. Ela conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece até os lugares em que você se acostumou a esperar menos do que merecia. E se em algum momento você pensou que o amor precisava vir com pressão, com perseguição, com urgência, com medo de perder,
Hoje isso começa a cair por terra. O amor que Deus aprova não se sustenta em desespero. Ele se sustenta em verdade. Ele não te confunde para te prender, ele te confirma para te libertar. Há um detalhe precioso neste instante. Você não precisa correr para alcançar a revelação. A revelação já vem até você. O que faltava não era força, era entendimento. O que faltava não era valor, era alinhamento. O que faltava não era merecimento, era a hora certa. E quando a hora certa chega, até o coração cansado aprende a levantar a cabeça. Você percebe que aquilo que parecia distante não estava negado. Estava sendo guardado, estava sendo amadurecido, estava sendo preparado de modo que, ao tocar a sua vida, não viesse como peso, mas como resposta. Há uma ternura muito grande nisso. Uma ternura que corrige anos de espera sem humilhar a sua espera. Uma ternura que olha para o caminho que você percorreu e não o despreza. Ela apenas diz: agora você está pronto para ver o que foi separado para você. Talvez este seja o ponto em que a sua alma mais precise de confiança. Não confiança em gente, confiança no processo que está conduzindo você. Porque Deus não revela um grande amor para depois abandonar a obra pela metade. O que Ele aprova, Ele sustenta. O que Ele inicia, Ele guarda. O que Ele permite florescer, Ele também protege. Então não recue diante da doçura desta hora. Não transforme paz em suspeita. Não chame de pouco aquilo que foi feito para ser profundo. O amor que vai se revelar não precisa competir com o seu passado. Ele apenas chega e mostra que o passado não tem mais a última palavra. Há um coração sendo preparado para reconhecer e receber. Há uma estrada sendo limpa para que você pare de andar em círculos. Há um tipo de encontro que não vem para preencher um vazio qualquer, mas para cumprir uma promessa antiga que já rondava o seu espírito antes mesmo de você saber pedir. E é por isso que esta mensagem chegou até você agora, no meio desta noite, como quem bate a porta sem pressa, mas com certeza. Não é tardia, não é vaga, não é genérica, é dirigida, é íntima, é exata. Você vai perceber isso mais claramente quando começar a notar o quanto a sua alma já não aceita migalhas emocionais, respostas incompletas, presenças pela metade. Algo em você está ficando mais seletivo, não por orgulho, mas por santidade interior. Há coisas que já não sustentam o espaço que ocupavam antes, e isso é parte da revelação. Não se assuste com essa mudança. Ela não está tirando você de lugar nenhum de forma cruel. Ela está conduzindo você para perto do que foi aprovado. E quando o amor certo se aproxima, você não precisa se tornar outra pessoa para caber nele. Você apenas se torna mais verdadeiro. Essa verdade é o começo da sua paz, e a paz é sempre o sinal de que Deus já tocou o centro do assunto. Antes de avançarmos, fique em silêncio por alguns segundos. Deixe sua respiração assentar no peito. O que vem agora é a confirmação de que o seu coração não está sendo iludido. Está sendo chamado. Há um selo se formando dentro de você. E quando esse selo fecha, a alma para de pedir provas e começa a reconhecer presença. Se essa confirmação está descendo no lugar certo, se algo em você já entende que não está sendo movido por fantasia, mas por alinhamento, escreva, eu vejo isso nos comentários. Deixe essa frase marcar o instante em que a sua consciência reconheceu o que o seu espírito já sabia. Porque há um ponto em que a espera deixa de ser confusão e começa a ser consagração. E você está tocando esse ponto agora. O amor que vai se revelar não vem para te desviar da sua essência. Ele vem para devolver o que o tempo tentou encobrir. Ele vem como clareza, como calma, como certeza que não precisa levantar a voz para ser sentida. Você não vai precisar implorar por atenção quando aquilo que foi aprovado se aproximar. Você não vai precisar se diminuir para ser escolhido.
Você não vai precisar negociar a sua verdade para conservar companhia. A revelação de Deus sempre honra quem você é de verdade. Há muito mais acontecendo do que você consegue medir neste instante. Há um movimento invisível desatando o que ficou preso. Há um carinho santo reunindo aquilo que parecia disperso. Há um amor sendo mostrado a você do jeito certo, na hora certa, para que você não chame de acaso o que sempre foi cuidado. E aqui eu quero deixar uma chave simples com você. Quando a alma aprende a descansar, ela para de confundir pressa com destino. Quando a alma aprende a confiar, ela para de temer o que é verdadeiro. Quando a alma aprende a receber, ela entende que o amor aprovado por Deus não chega para exigir desempenho, chega para revelar permanência. Talvez o que mais te canse não seja a espera em si, mas a tentativa de controlar o resultado. Hoje isso pode cair. Hoje você pode parar de lutar contra o que já está sendo escrito para você. Hoje você pode se permitir ser encontrado sem resistência, porque o que vem para você não precisa da sua ansiedade para acontecer, precisa da sua abertura, precisa da sua paz, precisa do seu sim silencioso ao que é limpo, ao que é fiel, ao que é verdadeiro. E quando essa verdade toca a sua alma, ela não te deixa igual, ela te alinha, ela te firma, ela te prepara para reconhecer sem medo o amor que não vem para te ferir, mas para te confirmar. Você está sendo conduzido para uma confirmação que vai fazer sentido até para as partes mais cansadas de você. E a partir daqui, o seu coração aprende uma coisa nova. O que é aprovado por Deus não precisa se impor. Apenas chega, apenas permanece, apenas revela. Antes que este momento se feche, eu preciso te declarar isso com toda a suavidade e toda a firmeza que esta hora merece. Você é guardado, você é preparado, você é conduzido para o que foi separado para a sua vida. Você é guardado na espera. Você é preparado na travessia, você é conduzido na paz, você é confirmado na verdade, você é fortalecido na quietude, você é conduzido para o que é seu, você é amado sem confusão. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa. E descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.